isso. Hoje a advocacia, infelizmente, Giovana, a advocacia está ladeira abaixo. Por quê? Por conta de advogados que não se impõem, que advogados que compactuam com algumas situações, com alguns advogados nesse deixa para lá. Isso tem. Então, assim, antigamente o advogado era muito respeitado, era muito credibilizado. Hoje não mais. E a culpa é dos advogados. Você de não exigirem isso. De não exigir, de não ir à luta. Tá entendendo? Eu acho que por isso que meu trabalho, de uma certa forma, é um trabalho diferenciado, e eu sempre falei isso para a família. Não importa se é o delegado da cidadezinha lá ou se é o diretor do Demarco, que é o José Luiz do Carmo, que veio numa entrevista coletiva, pateticamente disse: esse rapaz é um psicopata, ele fala pouco. Absurdo isso. Ou seja, né, pessoal, fica bastante claro aí que o advogado, doutor Fábio, ele não compactua, né, com essas falas que os delegados acabaram tendo, né, pessoal, durante todo o caso. Então, a forma, né, pessoal, do advogado da família é se posicionar, demonstrar que está insatisfeito. E isso, com toda certeza, foi o que irritou bastante ali toda né, a delegacia de Cajamar. Porque todas as vezes que tinha alguma coisa que não batia, o doutor Fábio ia lá e questionava, né? Perguntava o porquê, afirmava que não concordava, ia até a mídia. E então esse é um trabalho bastante importante por parte do doutor Fábio em meio, né, a todas esses questionamentos, né, pessoal, em relação a toda esta investigação, né? Inclusive, vou deixar abaixo na descrição o link completo dessa entrevista, que é de suma importância, né? Absurdo. Que capacidade técnica o delegado tem para falar um troço desse? A mesma questão de falar que ele é um stalker também, né? Um stalker. Foi feita análise disso? Então, assim, é uma falação, uma prostituição pela mídia que, assim, que dá nojo. Dá nojo. Olhando aquelas entrevistas coletivas, a mais sensata de todas foi a do promotor. Nessa última que veio, que aí ele trouxe uma questão técnica, explicou o que aconteceu, os crimes que o Maico iria responder. Ele disse que não, num ponto eu discordo com ele, que ele não tinha nenhuma crítica para tecer em relação à autoridade policial. Eu sim tenho, porque naquele momento que faz a utilização do aparelho de celular na delegacia, o fiscal da lei, que é o Ministério Público, deveria intervir e não interveio. Não falou absolutamente nada, não fez nenhuma menção em relação a isso. Então eu acho isso um ponto muito prejudicial. Sim. Então, assim, agora, umas entrevistas que não acrescentaram absolutamente nada. Umas entrevistas coletivas, assim, por obrigação, a polícia não tem obrigação nenhuma de dar uma entrevista coletiva para a imprensa, para esclarecer nada. Não é para a imprensa que a polícia tem que esclarecer, é para a família. Sim. A polícia tem que esclarecer essa... Sem sombra de dúvidas, né, pessoal? Desde o começo das investigações, o que mais se cobravam é que a família tivesse acesso a informações sobre o inquérito. Porém, todas as vezes que a mídia perguntava para a família o que de fato tinha acontecido, qual eram as informações que eles tinham, eles sempre afirmavam: nós não temos nada, nós não somos chamados na delegacia, nós não temos nenhuma informação, né, além dessas informações que são colocadas na mídia. Nós não temos nenhum tipo de informação. Então isso, ao meu ver, é algo muito prejudicial por parte da polícia de Cajamar, que agiu de maneira muito fria, né, uma maneira muito fria com quem é a vítima de toda essa história, que é a família de Vitória, que perdeu Vitória, né? Então isso, com toda certeza, era algo que a polícia deveria se preocupar bastante, né, em relação às informações trazidas para a família, e algo que não foi feito nesse caso. Você leu uma toda para a família, não é para a imprensa. Mas aí todo dia, toda hora, uma entrevista coletiva, toda hora, e uma fração, uma confusão, e aí ao final dizendo que, nossa, olha, 2 meses foi feito tudo isso. Não, em 2 meses fizeram só isso. Ou seja, demoraram 2 meses para fazer isso. Um assunto desse no DHPP, 20 dias. Né? 20 dias. Provavelmente. E assim, não tô aqui
pendendo para o lado do DHPP, não, é porque lá é um centro especializado nessa questão. Tem estrutura, faz isso todo dia, toda hora, eles vivem disso. Sim. Eu conheço o trabalho da doutora Ivalda já há anos. Eu estive no caso da menina Lara, de Campo Limpo Paulista, que foi quando eu conheci a doutora Ivalda, a estrutura é gigantesca. Gigantesca. E é uma pena, de verdade, esse inquérito ter ficado na cidade de Cajamar. Não, ainda que demorasse 2 meses no DHPP, desde que elucidasse todo o Perfeita crime, colocação, né? perfeito. E ainda em relação ao celular do ao celular que ele utilizou dentro da cadeia, esse vídeo foi gravado pela mãe dele. A gente não sabe exatamente quem vazou, mas muito provavelmente veio do celular dela. Por que tudo isso? Por que gravar? A família, vocês têm alguma ideia do porquê tudo isso? Colocar dúvidas na confissão do Michael? Para posteriormente falar que negar aquela confissão de alguma forma? A confissão dele foi feita de uma forma legal, mas de uma forma meio que imoral, eu digo. Né? Por quê? Legalmente, o delegado cumpriu todos os requisitos para se colher o depoimento de uma pessoa. A lei não diz que a lei não diz que o depoimento tem um horário específico. Ele pode colher o depoimento de uma pessoa de madrugada se ele achar conveniente, sim. E naquele momento era conveniente. Uhum. Né? Talvez, de repente, por conta da imprensa. Agora, fazer sem a presença dos advogados dele, chamar uma outra advogada específica para aquele ato, que não é a advogada que vai representá-lo no processo. Eu olhei a defesa dele que apresentaram, não é aquela advogada, são outros. Sim, foi chamada. Né? Foi chamada ad hoc, uma advogada específica para o ato. Então, legalmente, ok, foi tudo feito como manda o Código de Processo Penal. Agora, num caso de tamanha repercussão, um caso naquele momento... Isso dá mais motivos, né, pessoal, para ser questionada, né? Então, essa confissão até hoje, depois que ela aconteceu até hoje, todo mundo questiona e afirma que não tem cabimento a forma que foi feita, a maneira como foi feita, a maneira como a delegacia de Cajamar se portou em meio a essa confissão do Michael. Então, as pessoas até agora se questionam, será que essa confissão foi feita porque Michael quis confessar ou porque ele foi forçado? A maioria das pessoas acredita que ele foi forçado a confessar algo que ele não queria. Tanto é que depois ele acabou desmentindo, afirmando que não queria de forma alguma ter confessado, que ele foi ameaçado e etc, etc. Tu estava assim, olha, salvo engano, eu acho que foi na semana onde esse caso ficou sendo o mais falado do Brasil. Sim. Era mais prudente fazer num horário comercial para não dar brecha para críticas, chamar os advogados dele, porque se era um desejo dele confessar, que os advogados, mas não disseram que os advogados se negaram a participar do depoimento dele porque sabiam que ele iria confessar. Mentira. É mentira isso? Mentira. Eu, no dia seguinte, ele confessa na madrugada, no outro dia, 6h40 da manhã, o chefe dos investigadores, chamado César, que tinha acabado de assumir, e teve muitas trocas de chefe de investigadores lá. Uhum. Chega um, assumiu, chega o outro, assume, chega o outro, assume. Uma rotatividade muito grande. Um deles, naquele... Ou seja, né, pessoal, mais um motivo para as pessoas criticar, né? Porque o chefe dos investigadores era quem ficava ali responsável, né, por todo esse trâmite. Então o fato de uma mudança aqui, uma mudança ali, abre precedentes, mas muitos precedentes. Abre muitos precedentes para questionar o trabalho que foi feito pela polícia, né? Se foi feito um trabalho correto, se foi feito um trabalho realmente ali importante, né? De maneira que foi um bom trabalho, né? Ali em todo o decorrer, né? da investigação. Porém, com essas trocas, e aí? Como que fica essas trocas? Não foi trocado o delegado. A doutora Raquel afirmou, né, que não foi trocado nenhum tipo de delegado do caso. No entanto, né, pessoal, a troca de pessoas ali que estavam a par da investigação é de se estranhar. Naquele momento era o César, porque no dia que ficou aquela confusão, que ele iria confessar ou não, esse chefe dos investigadores me chamou e falou: doutor, o senhor tem a minha palavra de que o que acontecer aqui
daqui para frente nas investigações o senhor vai ser o primeiro a saber. Porque naquele momento, Giovana, tudo que eu soube, tudo que a família soube foi através da imprensa. Nossa. Nada foi através da delegacia. Nada, absolutamente nada. Nada que a família ficou sabendo foi através do delegado que chamou e falou: olha, nós descobrimos isso aqui. Não, foi tudo através da imprensa. Por isso que eu faço questão de dar os parabéns para todos os veículos que cobriram esse caso. Porque foram através desses veículos, foi através da imprensa que nós fomos municiados das informações. E esse chefe dos investigadores, ele me ligou no dia seguinte dizendo: doutor, o Maico confessou o crime. Falei: como? Confessou nessa madrugada. Ah, ok. Liguei para o advogado dele e falei: doutor, acabei de receber uma informação. Liguei para o advogado do Maico. Doutor, olha, estou recebendo uma informação aqui, só queria confirmar, porque muita gente fala: mas você tem contato com o advogado do Maico? Não, hoje o doutor Flávio não está mais no caso, mas ele estava até então. E eu tinha contato com ele. Claro. Embora, assim, ele está defendendo os interesses do cliente dele, eu defendo os interesses da família, mas nós somos colegas de profissão e nada impede que eu não tenho nenhum tipo de acordo com ele, absolutamente nada, mas nada impede de eu conversar com ele. Naquele momento eu liguei para ele e falei: doutor, é verdade que seu cliente confessou? Ele falou: não estou nem sabendo. Nossa. Ou seja, se ele não está sabendo, ele não foi nem chamado. E ele me disse depois: doutor, eles nem me ligaram, nem falaram absolutamente nada. Então tentaram justificar, a justificativa de colocar uma outra advogada foi essa. Os advogados se negaram. Mentira. Os advogados... Uma fala muito forte, né, pessoal, por parte do Dr. Fábio Costa, né, que afirma categoricamente o que aconteceu naquele dia da confissão de Maico, que até hoje esta confissão é questionada por diversas pessoas. Então, o fato, né, dos advogados nem terem sido chamados, pessoal, é algo terrivelmente grave, né? Na minha visão é muito grave. Não sou especialista de nada, mas na minha análise em relação a este caso em específico, ao caso de Vitória em específico, é muito questionável tudo isso, né? É muito estranho. Sequer foram chamados. Sim. E aí você tem uma confissão dele com um relato que você não tem, que não corrobora com nada daquilo que tinha sido investigado. Parece outro crime. Traz uma sequência de coisas e você parar e falar assim: peraí, nós estamos falando do mesmo caso? Porque o que você está me contando aqui, meu amigo, vai na contramão de tudo aquilo que eu investiguei até o momento. Sim. Então, foi uma confissão bem cínica, e aí ele vem depois, e aí eu vou ter que dar o crédito para ele. E dizer que ele foi coagido para confessar. Você acha? Eu acredito nisso. Aquele áudio que ele fala com o advogado depois que ele foi coagido, se você pegar toda a circunstância do que aconteceu, eu acredito que ele foi coagido, sim. E aí tem aquela confissão que não bate. Uma fala, né, pessoal, bastante forte do Dr. Fábio, que afirma que ele acredita que Maicon foi coagido. Acho que a maioria das pessoas, né, ou 70% ali das pessoas acreditam que de fato Maicon sofreu esta coação e por isso falou, porque na confissão específica ele falou nada com nada, né, pessoal? Né, com as provas encontradas. É uma confissão que não bate, não absolutamente nada. E aí você tem vídeos, sabe? Claramente ele dando o depoimento dele, ele usando o telefone de celular. O policial civil do lado dele, sentado, vendo o rapaz usar o telefone, sendo conivente com a utilização de um aparelho celular de uma pessoa que está presa. Como é que você explica isso? Como é que eu explico para a família que não pode e não toma uma atitude em relação a isso? Sim. E assim, hoje eu tenho certeza absoluta, eu sou muito mal recebido na delegacia de Cajamar, se eu estiver aqui até lá, eu tenho certeza absoluta. E eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema. Desde que você tenha feito o seu trabalho. Não, fiz, eu tenho certeza absoluta. Minha consciência está completamente tranquila. Todas as críticas que eu fiz não foi para denigrir a imagem de ninguém, não foi para xingar ninguém, não foi para ofender ninguém. É porque tem 15 anos que eu só faço isso. Então eu tenho um pouco de experiência para olhar, saber se está bem feito ou não e fazer a crítica.
Claro, e você é porta-voz, né, da família. Às vezes tem Exatamente. pessoas que comentam assim, mas está criticando. Se fizeram um trabalho ruim, conforme você mesmo falou, doutor. Nossa, o primeiro. Tem que criticar. Se fizeram um bom trabalho, elogia, né? Não tem que ter. E outra, né? O que as pessoas pensam atualmente é que esse trabalho, né, em relação ao caso Vitória, foi um trabalho mal feito, né? Foi um trabalho mal feito. Desde o começo, muitas coisas ficaram com brechas, né? Ficaram com brechas e aí fica levantando diversos questionamentos sobre tudo isso. Essa defesa, né? Você não é advogado da polícia, por exemplo, você está advogando em favor da família, que são os maiores afetados por esse caso, que tiveram um ente querido morto, a Vitória, no auge da sua idade, da sua juventude, e um crime que deveria ser elucidado com todos os detalhes, e a gente vê que, infelizmente, muito provavelmente não será, né? Não será. Quais são os próximos passos desse caso? Aguardar agora a audiência. Eu tô até surpreso com a celeridade. Ah, é? Tô surpreso, porque num curto espaço de tempo nós tivemos lógico, depois do relatório final do delegado, a remessa para o Ministério Público, que oferece uma denúncia contra o Maicon, que dessa denúncia ele tem um prazo de 10 dias para poder entrar com a sua defesa, rolando ali as testemunhas, e já foi feito isso, e agora o próximo passo é marcar a audiência. E eu acredito que essa audiência é uma audiência que vai decidir, que vai definir se ele vai ou não a júri popular. Certo. O fato é que ele vai. Dessa sentença cabe um recurso. Se a defesa do Maicon não recorrer dessa decisão que vai mandá-lo para a júri, eu acredito que o júri dele vai acontecer ainda em 2025. Nossa. Pode não acontecer se a defesa recorrer, porque aí é um recurso que demora cerca de 4, 5, 6 meses, em média, mais ou menos, para julgar, e aí vai chegar na parte no finalzinho do ano, naquela coisa de recesso, talvez fique para 2026. Mas a decisão de mandá-lo para a júri está próxima, e se dessa decisão a defesa não recorrer, o júri dele acontece em 2025. Certo. Então a gente pode ter a condenação. A condenação dele ainda esse ano. Ainda esse eu ano. acho bem provável. Agora, a gente falou bastante do caso da Vitória, né? A gente conseguiu, acho que, colocar os principais pontos aqui. E você esteve em contato também com a família da Bruna Oliveira, né? Da menina que teve a vida tirada. Com a família da Bruna. Em Itaquera, né? Exatamente. O que de fato aconteceu ali com a Bruna? E esse caso ele teve uma solução rápida, né? Porque encontraram a Bruna. Foi também, né, pessoal, um outro caso, né, bastante emblemático, bastante triste, né? Mas, pessoal, o ponto em questão, né, dessas investigações do caso Vitória, o que me chamou bastante atenção em toda estes questionamentos foi esta fala, né, pessoal, por parte do advogado da família de Vitória. Presta bastante atenção. Nossa. Ou seja, se ele não está sabendo, ele não foi nem chamado. E ele me disse depois, doutor, eles nem me ligaram, nem falaram absolutamente nada. Então tentaram justificar, a justificativa de colocar uma outra advogada foi essa. Os advogados se negaram. Mentira, os advogados sequer foram chamados. Sim. E aí você tem uma confissão dele com um relato que você não tem, que não corrobora com nada daquilo que tinha sido investigado. Pareceu... Ou seja, né, pessoal, esse detalhe me chamou bastante atenção, porque na investigação toda, né, muito se questionou, muitas pessoas se questionaram, se perguntaram, né, mas por que tem esses advogados? Maicon tá com 3 advogados, é alguém bastante conhecido, né, que está protegendo o Maicon, que está defendendo o Maicon. Porém, pessoal, a investigação foi feita de uma maneira tão triste, para não dizer outra coisa, que nem os advogados sabiam os próprios advogados do Maicon, não sabia dos passos que o Maicon teria que iria dar, né, para ver como que realmente, de fato, esta investigação foi feita de maneira muito, mas muito mal feita, né? Nem os próprios advogados sabia que Maicon iria confessar, ou seja, indicando que de fato Maicon teria sido coagido, ele teria sido coagido a falar aquilo que ele falou. Foram informações ali em seu depoimento que foi praticamente tudo descartado. Pelas pessoas que estavam vendo, foi tudo descartado. Para a polícia, no dia seguinte, eles já estavam dando um depoimento acreditando em tudo que Maicon tinha falado. Ou seja, isso faz com que se levanta realmente mais questionamentos em relação a todo este caso, né? E o detalhe em específico que chama bastante atenção é que o delegado ficou bastante revoltado, né? Entre aspas, revoltado com o advogado da família de Vitória, justamente porque ele bateu na tecla para ter a reconstituição, né? E mesmo assim, ele foi feita uma reconstituição que também não condiziu com nada, né, pessoal? Não foi usado ator, não foi usado atriz para estar fazendo o papel de Vitória, nada disso foi utilizado. Então, por isso que o Dr. Fábio, advogado da família, vai para cima da delegacia de Cajamar, vai para cima dos delegados, né? E diz sempre o que pensa, né? Então,
É uma situação assim bastante terrível, né, pessoal? Lembrando a você que o link completo, né, pessoal, desse podcast em que o Dr. Fábio participou estará aqui na descrição do canal Caixa de Pandora.